Não basta cooperar, mas como cooperamos. E ele diz: reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores. E ele vai dizer que essas sugestões das regiões inferiores ou da inferioridade partem muito de nós mesmos, porque ele diz: o espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas. Porque nós temos um grande defeito: culpar os nossos obsessores. Tudo é culpa do obsessor. É muito mais fácil para a gente, né? A gente culpar o outro do que a gente assumir a nossa responsabilidade perante as leis de Deus. Então é fácil, o obsessor me induziu a determinada coisa. Ele só age no nosso livre-arbítrio se a gente der oportunidade a ele. Se a gente vibrar na mesma sintonia que ele. Então ele vai ter espaço suficiente para agir. Ele vai apenas cooperar conosco, como nós cooperamos com ele. Porque é muito difícil. E eu digo, a renovação ela é interior. Não esperemos que a mudança seja externa. Não é um grande cataclisma que vai acontecer no planeta Terra que vai mudar o planeta Terra. A mudança é interior, ela é interna. É a implantação do reino de Deus no coração de cada um. É lenta? É lenta. Porque precisamos, né, nos reequilibrarmos perante as leis divinas. Que não é fácil a gente, né, ver quão difícil é a gente mudar. Porque são vícios que carregamos ao longo da nossa jornada evolutiva. E esses vícios, né, nós estamos começando a trabalhar agora a fim de que possamos. Podemos não vencer todos agora, porque o Espírito Joana diante que levaremos 1000 anos para vencer uma imperfeição. Mas já estamos no processo. Há muitos vivos, eu estava assistindo uma palestra sexta-feira, há muitos de nós que estamos aqui vivos, mas mortos. Porque somos criaturas que estamos apenas caminhando ao bel prazer das paixões humanas. Então nós não conseguimos ainda enxergar com maior nitidez, né, a intuição da espiritualidade superior. Porque nós ainda carregamos essa carga negativa dentro de nós. Mas nós já estamos no processo. Nós já estamos sabendo que temos. Isso já é um grande passo, como diz Divaldo Pereira Franco. Porque a partir que eu sei que eu tenho essa deficiência, eu vou começando a lutar para que eu possa vencer essa imperfeição. Então eu só posso começar a lutar para vencer uma imperfeição se eu começo a admitir que tenho aquela imperfeição. No momento em que eu não admito, é porque eu ainda não tenho consciência que eu tenho aquela imperfeição. É muito mais difícil. Mas graças a Deus, a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, que nos liberta, né, que nos consola e nos ilumina, e nós já adentramos na doutrina espírita, embora a doutrina espírita ainda não tenha adentrado na sua profundidade dentro dos nossos corações, mas nós já adentramos a doutrina. Nós já conhecemos os princípios básicos da doutrina. Nós já conhecemos o que a doutrina diz a respeito do Evangelho do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, a nós mesmos. Então nós já temos esse conhecimento. Então nós já adentramos. Agora, deixar que o Evangelho do Cristo é a próxima etapa, adentre ao coração de cada um. E ao meu coração também. Então, que Jesus abençoe o palestrante da noite de hoje, o Coelho, e que a mensagem do Cristo, que todo mundo sabe, é uma mensagem muito clara, que possa tocar o coração de cada um, e que cada um
cada um de nós, ao sairmos daqui, que possamos vivenciar. Porque aqui dentro é muito fácil. Quando a gente está aqui, né, na casa espírita, e não é nem tão fácil assim. Porque não é por ser espírita que todo mundo que pensa igual. Nós pensamos diferente. Isso é natural. Natural, porque cada espírito é uma individualidade. Mas o combate é muito maior fora. Porque ali nós estamos convivendo com uma diversidade muito grande. E a gente aceitar o outro como ele é, não é fácil. Mas Jesus abençoe, que a gente está no caminho certo, né? Cada um de nós já está dentro desta casa espírita e vamos trabalhar no bem. Também vamos nos engajar, gente. As casas espíritas estão precisando de trabalhadores, né? Talena que eu digo aqui, né? Que ela precisa de pessoas que realmente vão começando a cooperar, né? Na casa espírita, com o Evangelho do Cristo. Porque a gente já está na oportunidade, eu vou começar a falar, da gente sair dessa, né, de comodismo, de querer só receber. Porque a oração de São Francisco ela é muito clara. É dando que se recebe. Não tem outro jeito. Então a gente ainda está muito na de receber. Então vamos prestar atenção. É um chamamento. E os Espíritos nos alertam todas as vezes, né? Servir sempre. A gente pensa que está servindo e eles puxam a orelha da gente. Servir ainda mais. Jesus tenha misericórdia. Então, muita paz a todos. Boa noite novamente. Eu quero só fazer um agradecimento às pessoas voluntárias da casa que se dispõem ao trabalho que tem realizado, principalmente de evangelização, que é um trabalho intenso aqui na casa. Eu convido e desejar conhecer esse trabalho com as crianças e com as mães e vir aqui conhecer, né? Porque nós não só temos a opinião pública, temos outras atividades aqui voltadas para a comunidade que recebe esse período do amor. E é um trabalho constante. Então, é bem interessante que vocês conheçam. E também agradecer aqui a Sibelius, que nós temos aqui a satisfação, a honra de ter Sibelius aqui toda semana nessa casa. Sibelius, semana passada, fez um show aqui para o Nélio, né, Angelina? E encantou a todos nós, aqui. E nós temos esse privilégio dele aqui, porque a música que ele, né, distribui, que ele toca com o coração, ele é um gênio. E nós temos esse privilégio de ter toda semana. Então, Sibelius, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, precisar a todos nós até no caminho. Muito obrigado. Estamos a falar de um carinho que estiver caminho independente da tiver um gênio musical, não um gênio de Campina Grande, é um gênio do Brasil. Não é por acaso que eu tenho um mundo de velho. Não é por acaso que a escrita para poder já por mais de 900 músicas, 970 músicas. Começou a tocar com 3 anos, 8 meses. A primeira música foi a Preto, né? E a segunda foi a Sinfonia de Beethoven. Então, isso é privilégio e gênio, que já está profundamente acolhida. E todo está aqui de graça na casa do Danilo. Tem nunca pouca coisa nenhuma ao contrário. E pusesse que você mudar e a constituir do seu coração. Mas a gente recebe o seu jeito, muita coisa. Basta uma coisa eu quero pela você. Muita coisa, eu que ensinei a colocar rápido. Mas a gente completa tudo que agora para falar do nosso cotidiano, que como você traz uma mensagem de reflexão. Não mesmo todos assistindo pela internet, continue ligados com a nossa casa no caminho, Campina Grande. Tem muita coisa de boa aqui, muita coisa que está só para se ligar para o Brasil inteiro. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês, para que possamos juntos recebermos essas bênçãos, assim
esse ritual. Que saímos daqui anteriormente quando chegamos. Vamos falar hoje sobre a palingênese, ou seja, a reencarnação. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação dos seres vivos. Questão 728 do Livro dos Espíritos. Havia uma ideia de ressurreição e reencarnação, que não são a mesma coisa. A ressurreição, do latim, ressurreizione, há do efeito de ressurgir, supõe o retorno da vida no próprio cadáver, o que a ciência demonstra que materialmente é impossível. Um exemplo clássico disto nós encontramos lá em Marcos, no capítulo 5, versículos 35 a 43, a história da filha de Jairo. Acho que vocês conhecem. Jesus estava pregando e Jairo, um homem culto e de uma certa posição naquela época, veio até Jesus para pedir que vá até a sua casa, que sua filha estava morrendo. E quando ele se aproxima, alguém chega e diz: Jairo, não existe conversa, tua filha já está morta. Nisso Jesus ouve e lhe dá atenção e diz: tua filha apenas dorme. Vamos até lá, e vai até a casa de Jairo. Só entram lá no quarto Jairo, a esposa de Jesus e um dos discípulos, e Jesus senta ali e conversa um pouco com a criança e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E ela levantou-se. Jesus conversa um pouco com ela, chama os pais e recomenda que veio comer e beber. Então Jesus, quando disse ela apenas dorme, Jesus sabia que o Espírito ainda não havia abandonado aquele corpo. Porque uma vez o Espírito abandonando o corpo, cortando-se os links fluidos, o cordão fluido que nos une, não há como voltar. Então, a reencarnação é a volta do Espírito à vida, mas em outro corpo.
Quando um perigo o ameaça, ele o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede, mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Então, nós que professamos a doutrina espírita, não temos por que temer a morte, porque ela é natural e faz parte do processo evolutivo. Galgará em busca do adiantamento da tão sonhada perfeição. É preciso que retornemos para ir passando pelas sucessivas provas que precisamos passar. Precisamos varrer todos os canos do conhecimento Na carne. Muito embora do outro lado, no plano espiritual, nós temos estudo, temos trabalhos diversos, a vida continua. Isso os espíritos nos dizem, as obras literárias estão repletas dessas informações mediúnicas, através da psicografia, relatos, histórias fantásticas, contando-nos como é a vida do outro lado. Eu apenas perco essa vestimenta de carne, ou seja, esta roupa física que meu espírito precisa para aqui estar. Ou seja, isto aqui é a nossa prisão. É o cativeiro do espírito, é o nosso corpo físico, tão necessário. Porque é através dele que meu espírito passará por aquilo que ele precisa passar, nas dores, nas emoções, nas sensações e até no próprio aprendizado, no seu desenvolvimento. Tudo que nós aprendemos fica arquivado em nosso espírito. Daí porque nós somos a soma de todas as nossas existências. Muito embora neste momento eu não lembre de muitas coisas, ou 80% de um momento anterior. Mas eu trago comigo, que é permitido para esse momento, algo que a lembrança me invade e me traz, por exemplo, minhas habilidades. Muitos de nós têm habilidades que não adquiriu numa escola ou fazendo um curso. Quantos gênios nós temos aí promovendo ideias que dizem, isso veio na minha cabeça, não é? O pintor, por exemplo, será que o pintor olha para uma parede e pinta? Ele tem que ter a ideia, e essa ideia estava onde? Há quem diga que os pintores, esses grandes artistas de obras de arte, são levados em desdobramento, conhecem a obra lá no plano espiritual, trazem na lembrança e aqui se inspiram e fazem parecido. Então, é mais ou menos assim que funciona. Nós precisamos ir e vir, sem temer a morte. Ela é tão natural como nascer. Eu costumo dizer que, ao virmos para cá, morremos para o lado de lá. Ao morrermos aqui, nascemos para o outro lado. Só isso. A forma não importa. O importante é que busquemos esses conhecimentos que são necessários. Façamos aquilo a que nos propomos. Mas eu não lembro. Seu espírito lembra. E você vai sempre ser guiado. Então nós precisamos apenas disso, para nas sucessivas reencarnações, aumentarmos o nosso número de conhecimento e, consequentemente, a nossa evolução. Chegando ao ponto de não precisar mais vestirmos o corpo de carne, a não ser em casos especiais, em missão, como muitos casos que nós temos conhecimento. Então, se Deus criasse a alma no momento da fecundação, ele perderia um de seus atributos, deixando assim de ser onipotente. Pois, para criar uma alma, ele ficaria na dependência do casal, que o ajudaria, ou seja, se em cima da hora surgisse qualquer problema com o casal e este não mantivesse a relação, haveria aí um ato falho e Deus não teria que adiar aquela criação, pela simples falta de prevenção, não é? Então, o espírito antecede o corpo, já existia antes do corpo físico. Uma causa inteligente pode gerar um efeito inteligente, mas uma causa finita só vai gerar um efeito finito, e assim por diante. Então, o espírito não vem do espírito, como a carne vem da carne. Nós somos criados lá na nossa origem, simples e ignorantes, apenas uma centelha. E vamos tomando essas formas através das reencarnações,
com o nosso perispírito, que molda o corpo físico, e vamos até um dia não precisarmos mais, como eu disse. E aí vamos depurando esse perispírito e vamos tomar a forma espiritual, que não precisa mais de nenhuma outra anteparo, a não ser o espírito em si, que é uma luz, uma energia, uma força vinda de Deus. E isso fica para que nós possamos aí pensar, não é? Quem ainda tem dúvida quanto à reencarnação, olha com mais carinho e vai perceber que não é tão difícil e não é impossível, como alguns até dizem. Na questão 344, lá do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então vejam que é no momento da concepção que o espírito é alocado para aquele corpo, que é o perispírito quem vai dar a forma que nós temos aí, cada um individualmente. Trazemos de nossos pais a herança biológica, que é a aparência, tipo de sangue, né? Ah, mas tem os gostos, o gosto dele é igual ao do pai. Não é que ele herdou o gosto, nós não herdamos nem gosto, nem bondade, nem maldade de ninguém. A semelhança se dá pela afinidade espiritual. Aquele espírito tem aqueles mesmos gostos que aquela família que ele vai fazer parte tem. Senão assim, não haveria nenhuma semelhança, a não ser física, não é? Então, no caso do estupro, por exemplo, de um marginal, o filho não vai ser marginal. Aquela criança que está vindo é um espírito que teve a oportunidade e se deu daquela forma. Apenas isso. Daí porque as pessoas combatem promovendo o aborto. Mas a criança não tem nada a ver com aquele pai. Ele pode ser o pior bandido da face da terra. Ele não vai herdar isso do pai. Nós somos individualidades, como vimos ali no questionamento no início do exórdio. Ou seja, quer dizer, eu, enquanto espírito, me afino com a família que vou fazer parte. Daí porque tanta semelhança no gosto, na forma de se expressar. Porque senão ficaria um estranho no ninho, né? Algo que não combinaria com o ambiente em qual vamos viver. Ou seja, a família em que nós vivemos é a família que nós precisamos estar, e foi ela que nós pedimos para vir naquele meio. Então, a reencarnação tem essas finalidades. O que nós percebemos é que as pessoas, às vezes, pelo achismo, essa dúvida que ainda paira por não ter lido com mais profundidade, nos deixa um pouco confusos. É normal. Mas se olhar por esse ângulo, vai ver que é tão simples, né? Eu preciso morrer como preciso nascer. Eu preciso do meu espírito precisa desse corpo, e assim nós vamos levando até um dia terminarmos tudo que nós precisávamos fazer. Richard Simonetti, em seu livro Depois da Morte, lá, Leon Denis, aliás, lá no livro Depois da Morte, ele comenta sobre isso. Ele diz: todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalharem em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Reencarnação, ela se dá por aproximação graduada, como vimos aqui na questão. À medida que o feto vai se desenvolvendo, vai puxando mais para perto o espírito. Ao crescer, a criança vai tomando o corpo e esse espírito vai se alocando molécula a molécula naquele corpo, o que termina com os 7 anos de idade, ficando apenas pouquíssimos resquícios da glândula pineal, que é a última parte que se forma. E aí está completa a reencarnação. O espírito está totalmente alocado naquele corpo e já tem o domínio sobre ele. Então ele continua: o perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. Daí dimanam as condições fisiológicas do renascimento.
Desde que começa a assimilação molecular que deve produzir o corpo, o espírito fica perturbado. Um torpor, uma espécie de abatimento invade-no aos poucos. Suas faculdades vão se velando uma após outras. A memória desaparece e a consciência fica adormecida. Daí a terra ser o verdadeiro purgatório. Então eu não lembro de nada do meu passado, de outra existência, por isso. Porque à medida que eu vou reencarnando, vai sendo apagado naquele momento, eu não tenho acesso a essas informações. Alguns, por necessidade, as têm. E aí suas habilidades afloram. Tocou aos 3 anos e 8 meses. Trouxe essa habilidade de onde? Não é? E aí está uma comprovação viva. Então muitos de nós têm habilidades que fazem parte de outro momento. E que você tão fácil lida com elas. Costurar, cozinhar, cantar, escrever. Não é por acaso, não é porque eu fui para a escola boa, não. É porque meu espírito já trazia aquele conhecimento. Como traz também o da maldade, que nós vimos aí fora, as pessoas cometerem delitos. Não viraram bandido agora, já traziam no espírito resquícios de outro momento que aqui afloraram. Foram atraídos por esse lado ainda e se deixaram levar. Muitos de nós não, já tem outra consciência, preferem o caminho do bem, se livrando desses momentos terríveis de outra hora aí. Então, por isso, ele continua: o espírito esclarecido dá preferência a uma existência laboriosa, a uma vida de luta e abnegação. Sabe que, graças a ela, seu adiantamento será rápido. É preciso renascer e sofrer para despojar-se dos últimos vestígios da animalidade, para apagar as faltas e os crimes cometidos no passado. Daí, as enfermidades cruéis, as longas e dolorosas moléstias, o idiotismo, a perda da razão, o abuso das altas faculdades, o orgulho e o egoísmo, são expiados pelo renascimento em organismos incompletos ou corpos disformes e sofredores, para que isso se dê. E ele termina dizendo que a dor seja sagrada para nós. Diante desse entendimento, nós percebemos que essa dor é necessária, não é punição. É para que eu aprenda, é para que eu imprima com mais vigor no meu espírito aquele aprendizado. E aí, minha evolução vai se dar mais rápida, porque uma vez aprendida a lição, não tem como esquecê-la, fica arquivada. Nós temos aqui no nosso arquivo espiritual informações que a gente não faz nem ideia. Quantas existências nós tivemos, né? Quantos momentos nós passamos pelo processo reencarnatório. Então tudo isso vai ficando acumulado. Daí porque os espíritos superiores são superiores, porque já acumularam todos esses conhecimentos, varreram todos os campos da ciência, enfim, de tudo que precisavam aprender, não é? Eu imagino como seja o computador do outro lado, né? Porque a gente usa essas bugigangas aqui, acha que está fazendo o maior show do mundo, né? Um celular, por exemplo, a gente compra um celular agora ali na loja, top de linha. Daqui a 3 meses ele é lixo, porque existe centenas à frente dele, né? A tecnologia não dorme. E aí a gente percebe que nós espíritos também temos essa evolução, e no plano espiritual, porque tudo vem de lá, né? Ou seja, aqui é uma cópia mal feita de tudo que existe lá. Então, nós precisamos entender só isso. Como eu ia dizendo, fiz referência a Simoneto, por isso que eu lembrava da história de Simoneto, no livro Uma Razão para Viver, onde fala dessa bênção do esquecimento, que é uma bênção. Imagina nós convivermos com momentos não muito bons do nosso passado, né? Seria terrível, né? Às vezes a gente comete um equívoco, uma besteira, a gente fica com a consciência pesada, né? Aquilo fica cobrando da gente e a gente não consegue sair enquanto não dá um jeito, ou seja, ou pede um perdão. E aí ele diz que vinha certa feita caminhando pela rua e alguém disse: eu conheço o senhor, agora o senhor não me conhece. Eu posso lhe fazer umas perguntas? E Simoneto disse: pode, se eu souber, eu respondo. O senhor é espírita, que eu sei. Sou. O seu pai lhe batia quando era criança? Não, eu sempre fui uma criança comportada. Mas ele lhe bateu alguma vez? Poucas.
Ele já lhe bateu alguma vez sem dizer porque estava batendo? Ah, não, meu pai não faria isso é um absurdo. E o interlocutor, então, por isso que eu não acredito na reencarnação. Vocês espíritos dizem que a gente vem para cá para pagar coisas que a gente está devendo, como se a gente não se lembra. E antes que ele desse a resposta, a pessoa saiu e ele diz, eu ia perguntar a ela se ela preferia apanhar sem merecer, o que é diferente, né? Sem saber uma coisa, sem merecer é outra. E um amigo dele, para fazer uma analogia sobre a reencarnação, diz, então, a quem Deus mais ama, Deus protege. Deus tem preferência, aquele que Deus menos ama, protege menos. E os que Deus não ama, não protege? E aí percebemos que não procede. Então, cada um de nós carrega um histórico, uma história de um passado que está influenciando nesse momento agora, de alguma forma, não na sua totalidade, obviamente, mas que sempre nos chama, nos puxa para esse passado que está aqui arquivado. Meu espírito sabe. Quando dormimos, nós saímos do corpo, e ao sairmos, essa consciência volta na sua totalidade. Daí porque o espírito lembra de tudo. Ao voltar para o corpo, mais uma vez ele vai esquecer, mas a informação está lá, pulsante, e aí nos dá sempre um norte, além dos amigos que nos auxiliam, né? No nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, nossos queridos entes familiares, porque está em nós essa vontade de ouvi-los, como nós ouvimos no início também, está em nós permitirmos o obsessor. Tudo só se dá com a nossa permissão. Então, é esse o nosso caminhar por enquanto aqui. E aí, do latim expiatone, que quer dizer castigo, penitência, cumprimento da pena, a expiação é assim a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. Temos que passar por ela, porque é a forma de aprendermos e darmos o passo adiante, porque foi uma lição mal aprendida lá atrás, ou que eu nem quis aprender, e agora eu tenho que aprender, porque ela vai ser o complemento de outros conhecimentos lá na frente. É como se eu fizesse o primário, saltasse o ginásio antigamente, né, e fosse para o 2º grau ou 3º grau, como queira, e aquele pedaço do meio, não teria como eu chegar aqui, porque o que tem aqui se encaixa aqui, não é isso? Não é uma sequência? Mesmo assim, são esses aprendizados que nós fazemos aqui no corpo da carne. É necessário porque é um complemento do passado e uma continuação para o futuro. Por isso que nós, através do Evangelho, ouvimos o conselho de quê? De plantarmos a boa semente, porque vamos colher. Estamos agora colhendo o que plantamos em outro momento, mas ao mesmo tempo plantando. Por isso que recomenda-se ter cuidado com o que estamos fazendo ou pensando. Na questão 132, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, é que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir aquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral, que também progride. Então, a reencarnação também tem essa finalidade de eu dar minha participação aqui, minha contribuição. Professor ensina, né? Cientista descobre, promove o bem, e assim sucessivamente. É uma contribuição naquele meio em que nós vivemos. Então, cada um de nós é importante no contexto geral, né? Aquela questão de não precisar do outro, é bom mudar de atitude, porque nós precisamos sim um dos outros, porque é isso que nos faz fortes. Como é que existiria o professor sem alunos? Não é? Não faz sentido. Então, há uma necessidade de cada um fazer com o outro e vice-versa. Por isso, amai-vos uns aos outros, porque isso é uma forma de amar.
quando eu ajudo alguém, quando eu ensino alguém, quando eu divido um conhecimento, eu estou amando. É uma forma de amar. Porque nós até conhecemos pouco sobre o amor. Estamos ainda aprendendo sobre ele, né? O amor de pai, mãe, de filho, é um amor natural, né? O próprio Jesus, quando foi questionado, sua mãe e seus irmãos o chamavam lá fora, ele disse: quem é minha mãe, quem é meus irmãos, não é? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, nós precisamos pôr o pé na estrada nesse sentido. Então, como explicar? Por exemplo, Mozart, aos 4 anos executou sonatas e aos 11 já era compositor. Miguel Ângelo, aos 8 anos de idade, foi dado como completo na arte da pintura pelo seu mestre, ou seja, o mestre que ensinava ele, pegou ele pelo braço, entregou ao pai e disse: ó, fica com ele aí que eu não tenho mal o que ensinar a ele. Ele já estava dando no mestre, praticamente, em termos de conhecimento. Pascoal, aos 13 anos, já era conhecido matemático e geômetra. Trombete, que conhecia perto de 300 línguas, entre dialetos e idiomas. O talento musical de Beethoven foi conhecido aos 10 anos de idade. Victor Hugo revelou-se literariamente aos 13. E aos 10 anos, Pique de la Mirandola era respeitado pelos conhecimentos que possuía do latim, do grego, do hebraico e do árabe. De onde vinham esses conhecimentos? Então, fecha aí a questão. Só através da reencarnação. Não tem outra explicação, não é? Porque do nada eu não invento, eu não crio, se eu não tiver uma fonte, uma origem. Não é assim? Porque por si só eu não tenho como fazer. Eu tenho que ter um primeiro passo para desenvolver. E aí as coisas caminham dessa forma. Na questão 167, Kardec perguntou mais uma vez aos espíritos: qual é a finalidade da reencarnação? Os espíritos responderam: a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então vejam, eu cometi vários delitos no passado, aí eu reencarno e não vou passar por nada de expiação? Onde estaria a justiça? Por isso temos que passar, cada um por aquilo que é necessário. Tudo que nos acontece tem uma causa, na maioria fomos nós mesmos, não é? E o momento é esse para que eu conserte, refaça. Então, reclamar porque a vida está difícil, porque a vida... Não. Nós temos que enfrentar, seguir adiante. Com todas as dificuldades, o mérito vai ser meu, porque eu fui, eu enfrentei, eu encarei. É assim que tem que ser. Ora, nós vemos aí pessoas sem braços, que têm uma habilidade com os pés, que faz tudo, pinta, escreve melhor do que eu. Não é? Tem pessoas sem braços e sem pernas, mas tem uma eloquência no falar, fazem palestras. E aí? Então nós percebemos que muitas vezes é a preguiça, né? Aquela... depois eu faço, vou deixar para amanhã. Não, a hora é agora. Temos que dar o passo, senão a gente não sai do canto. E está aqui, ó, tudo aqui dentro, não tem lá fora nada, lá fora é para a gente mostrar, ou seja, o Espírito já vem com tudo que é necessário. Nós vamos apenas comungar, ou seja, é essa aproximação, essa necessidade um do outro que vai fazer com que a coisa flua. Não é? Então nós percebemos que cada um trouxe consigo a sua cruz, no popular, né? É do seu tamanho, do peso exato que você pode carregar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Quanto melhor eu fizer agora, na próxima encarnação ou reencarnação, que vai acontecer, minha cruz vem menorzinha, né? Eu já tirei um bocado de lasquinha dela. Ela já vem menorzinha, mais maneirinha. Por quê? Porque eu fiz um trabalho agora que me deu esse mérito e esse benefício. E a justiça divina está aí, né? Então, todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalharem em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria, ou seja, todo mundo está fazendo esse procedimento. Uns nem tanto, porque nem sabem por que estão aqui, nem para onde vêm, nem de onde vieram, né? Infelizmente, alguns estão nessa situação. Nós já temos uma ideia, uma noção bem básica
de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E isso nos ajuda muito. Então, como as outras fases da vida dos seres, a reencarnação está sujeita a leis imutáveis. Não adianta. Mas existem os que aqui retornam em missão iluminada. Assim, tudo se paga, tudo se resgata. Os pensamentos, os desejos criminosos têm sua repercussão na vida fluídica, mas as faltas consumadas na carne precisam ser expiadas na carne. Todas as nossas existências são correlatas. O bem e o mal se refletem através dos tempos. E como dizia Escipião, a morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. Então nós precisamos ter essa consciência e seguirmos adiante. Não importa quem está fazendo errado ou quem está deixando de fazer, é problema dele. É ele quem vai responder por aquilo. O que vai ser cobrado de mim é exatamente o que eu estou fazendo agora e que vim por esse motivo. É como aquela história já contei aqui, a promessa de fim de ano, né? Todo dia tem um desenho, todo mundo diz, vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou emagrecer, né? Mas quando vira dia 1º, aí começa tudo de novo. Eu engano a mim mesmo, né? Só que nós não podemos enganar a Deus. Então, quando encarnamos ou reencarnamos, assumimos um compromisso enquanto espíritos, para quando aqui investidos no corpo da carne, cumprirmos aquilo que nós nos propomos. Às vezes são difíceis as provas, mas tudo conforme a espiritualidade que nos orienta. Porque muitos de nós, inconscientemente, enquanto está lá, quer pagar tudo de uma vez, né? E aí os espíritos superiores dizem, meu irmão, você não vai aguentar. É melhor você ir devagarinho, faça isso. Muitos de nós veio aqui para quitar um débito moral. Mas é tão difícil que basta isso para a gente, às vezes, jogar fora uma reencarnação, porque se desvia do propósito. Então, outros de nós vêm uma missão simples, outros vêm com uma missão mais sobrecarregada, e outros vêm para nos mostrar mais uma vez por onde é o caminho, que é o caso desses irmãos que nos trazem essas informações tão maravilhosas, um Chico Xavier, né? E muitos outros. Por quê? Porque era a missão deles. Mas mesmo assim, como vimos aqui na resposta do Livro dos Espíritos, tiveram que passar pelas vicissitudes da prova da vida. Eram protegidos, amparados, mas estavam no corpo da carne e as leis são imutáveis. Não os exime de passar por dor, por decepção, não. Óbvio que não no potencial em que nós precisamos passar pela nossa condição, mas eles estão na mesma situação. Muito embora, claro, estão em outro patamar e não vão ser tão afetados como nós seríamos. Então, por isso que eles passaram por tudo isso. Ora, o Chico Xavier, por exemplo, foi um homem muito doente, todos sabemos, não é? Chico tinha muitas enfermidades, dores. Ele tinha uma dor no olho que às vezes sangrava. A pressão do olho era tão grande que sangrava. Mas isso não o fez desistir de nada do que ele fez. Quem conhece um pouco da história sabe que Chico às vezes dormia 2, 3 horas da manhã, todos os dias, trabalhando, escrevendo, atuando enquanto médium. Então nós precisamos dar valor ao que nós sabemos e o que nós precisamos fazer. Um pequeno esforço. É esse sacrifício que vai valer a pena, que vai nos poupar lá na frente alguns momentos que eu não vou precisar mais passar. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós, esse esmero, esse esforço, esse pequeno sacrifício. E aí sim, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha mãe. Então, quando Jesus disse isso, ele sabia o que ele estava querendo dizer. Nós aqui naquela época não compreendíamos ainda. Mas agora não, agora tudo está às claras. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa mais aptos a entender aqueles questionamentos, porque vem tudo de uma forma mais simples de compreensão. Não muda em nada, não distorce o que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, nos explica com mais clareza. Os processos reencarnatórios estão lá. Está tudo lá na Bíblia, só que estão no meio das questões que as pessoas aí não entendem ainda. Mas quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, as questões se clareiam pela facilidade com que os Espíritos trouxeram para que entendêssemos, e aí seguirmos adiante. Então,
é muito bom que se leia a codificação, é muito importante. Nós, enquanto espírita, precisamos ler, precisamos conhecer mais a doutrina que vai nos favorecer. Não é para discutir com ninguém, pelo contrário, é para o nosso aprendizado, é para o nosso progresso, porque sem esse conhecimento vai ficar mais difícil, né? Eu não vou aceitar certas coisas porque não compreendo. E aí, não compreendendo, fica muito difícil de você dar outro passo, porque eu vou depender desse pequeno conhecimento para um grande feito lá na frente. Então, não tem mistério, não tem nada de miraculoso nem excepcional, tudo dentro de uma normalidade. Apenas estamos cada um seguindo a sua estrada, aquilo que você já se pré-determinou para fazer. Então, acabar com essas querelas, com essas picuinhas, com essas coisas, às vezes a gente sofre por antecipação, não é? A coisa é no fim do mês, eu já estou aqui aperreado, não, deixa chegar o fim do mês. Como Jesus dizia, basta a cada dia o seu mal, não é? Eu vejo as pessoas, por exemplo, que fizeram o Enem hoje, não dormem, não comem. Ora, para fazer uma prova, você passa o ano todo fazendo prova na escola, só porque é a prova do Enem. Qual é a diferença? Porque tem mais gente, mas eu estou competindo comigo mesmo. Quando eu estou lá na faculdade ou no ginasial, eu não faço prova todo mês, para que é? É para mim. Então, as pessoas às vezes sofrem desnecessariamente. Tem um nervosismo, é normal, não é? Porque o momento realmente... Mas eu perder meu senso porque eu vou fazer uma prova, ora, vou fazer um concurso, fico tremendo? Não. É uma prova como outra qualquer. O que eu sei, meu conhecimento ninguém rouba, não é? Então a gente percebe que é nesses processos que a gente vai começando a se solidificar. Ora, como é que eu vou assumir algo de responsabilidade se em uma simples prova eu fico tremendo? Não, tem que ter calma. Claro, ficar apreensivo é natural, mas tem gente que não dorme, não come, fica com dor de barriga, não é? Nervosismo aflorado. Ora, calma, vai fazer uma prova somente. Estudou, sabe? Acabou. Vai fazer o que você sabe, não é? Então eu vou competir comigo mesmo, vou provar a mim mesmo meu conhecimento ali. Então a gente precisa de muitas coisas que são ainda pequenas, mas que nós nos deixamos afetar. E no processo reencarnatório vale tudo, eu tenho que varrer esse campo todinho. Moral, intelectual e espiritual. Aí sim, quanto mais eu fizer, mais eu vou, do outro lado, diminuindo as questões que eu poderia retornar. Por quê? Se eu não fizer bem feito agora, eu vou ter que fazer de novo. Só isso, não é? Se eu não faço mal a ninguém, se eu cumpro com minhas obrigações, se eu tenho Deus no coração, ora, por que eu vou me preocupar com mais nada? Não, eu tenho que seguir em frente, de cabeça erguida, porque vós sois deuses, disse o mestre, né? Deixai brilhar a vossa luz. Não é? Não, cada um tem seus valores. Eu só consigo ver os defeitos? Não. Todos nós temos valores. Recentemente, na internet está circulando um vídeo de um rapazinho, de uma cidade aqui próxima a nós, que descobriu um motor que é movido a água. Ele fez uma moto e ele está andando. E ele mal sabe ler, ou talvez nem sabe. De onde vem esse conhecimento? Que espírito será esse? Nos deixa apreensivo, né? Como é que aquela criatura que mal sabe ler faz um... Como? Então a gente tem que valorizar essas coisas e compreender. Natural. Ele veio dar o contributo dele enquanto espírito para mostrar, olha aqui, ó, como é que se faz. Outros já fizeram. Mas o que chama a atenção é a condição dele. Jesus nasceu aonde? Em uma manjedoura. Em meio ao capim, com animais ao redor. Por que ele não nasceu no palácio lá, num berço de ouro? Porque talvez não chamaria a atenção que ele queria que chamasse daquela forma. Não era para si, era para a humanidade. Então a gente percebe que a reencarnação é um processo natural. Nós, enquanto espíritos, temos que compreender, aceitando ou não, mas que é necessário para o nosso progresso e desenvolvimento e que a coisa se dá naturalmente. Não tem por que nos preocuparmos com outras coisas. Apenas cumprimos a nossa parte, fazermos a parte que nos cabe. Aí sim, né? Não importa o mal que nos façam, mas sim aquele bem que nós devemos fazer.
fazer com amor, com consciência. Porque, na verdade, o que levamos daqui? Anéis, diplomas, fazendas, carros, talões de cheque, vai conosco? Não vai. Do outro lado não tem valor nenhum. O valor que tem do outro lado é esse meu caminhar aqui agora. Aí sim, eu vou ser reconhecido por isso. Essa é a minha bagagem. Essa é a roupa da festa que vamos participar lá. Essa vestimenta que o Espírito vai precisar. Do bem, do amor, da consciência tranquila. Aí sim, estaremos prontos para a grande festa. E Deus apenas aguarda, porque Ele sabe do que nós somos capazes. Porque lá na nossa origem Ele nos deu tudo. Aqui no nosso espírito tem tudo. Mal comparando como uma semente. Como é que uma semente de laranja desse tamanhinho, ali dentro tem um pé de laranja, não tem? Mas eu não vejo. E quantas laranjas vão gerar aquela semente que tem aquele pé ali dentro? Assim somos nós. Está tudo aqui dentro. Eu apenas tenho que deixar florescer e frutificar. Deus fez assim. Então, quando Jesus disse, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, era para que dessemos vazão a isso, as coisas boas. Uma vez expulsando as coisas ruins, não terei mais os defeitos, né? E aí tudo vai caminhar perfeitamente. Vamos um dia todos participar desse momento de vermos uma humanidade onde o amor vai imperar, a verdadeira felicidade, porque nós estamos fazendo por onde merecer, com esse nosso pequeno esforço de agora. Nada mais do que isso. Preocupações vão sempre existir, dificuldades, porque ainda é um mundo de provas. Estamos galgando para a mudança de condição de planeta, né, para regeneração. Aí a coisa vai começar a tomar outra forma, e quanto mais nos empenharmos fazendo a nossa parte, mais rápido isso vai se dar. Só depende de nós, porque é exatamente a nossa parte aqui. Os Espíritos já fizeram a deles, estão apenas aguardando a nossa parte, que é essa participação aqui agora, neste ambiente maravilhoso que é o planeta Terra. Então, que possamos agora cada um pensar, pode ir lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre isso, dá uma lidazinha, que você vai refrescar a memória e vai conseguir entender melhor do que esse mau apresentador aqui. Mas espero ter contribuído de alguma sorte, porque eu tive lendo também e tirei minhas dúvidas, né? Graças a Deus eu sou privilegiado, porque antes de vocês eu já li, né? Mas estou passando para vocês, estou dividindo. Então fico satisfeito com isso e agradeço sempre que posso a espiritualidade que me acompanha por me dar essa oportunidade de poder servir. Faço com prazer, não meço distâncias, eu me sinto bem em estar assim, podendo dizer algo às pessoas que eu possa ajudá-las de alguma sorte. Então, vamos todos unir nossos pensamentos e bons sentimentos para que o planeta se fortaleça cada vez mais e passar por essa fase que não é tão boa, mas que é passageira, para que possamos depois olhar para trás e dizer, olha, bobagem, a gente já passou daquilo, não é? Então, que Jesus, nosso mestre, que nunca nos desampara, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Como sempre, a palavra de irmã Gemira é muito edificante. Temos certeza que todos que prestaram atenção às suas palavras saem da noite hoje na casa do caminho enriquecidos com esses ensinamentos que são de verdade, são verdade e vida. Meus irmãos, só um pequeno lembrete de um fato histórico do Brasil. Amanhã, dia 5, completaria, se estivesse vivo, é totalmente impossível na atual cultura humana se viver muito, mas se estivesse vivo amanhã completaria 169 anos, um dos maiores brasileiros de todas as épocas, chamado Rui Barbosa. Exatamente, ele nasceu no dia 5 de novembro de 1849, completaria 169 anos amanhã. E nós deixamos um pleito que o Brasil todo reconheceu esse brasileiro maior de todos os brasileiros em termos culturais, pela sua sabedoria, pelo brilho de sua inteligência, não só no Brasil, mas sobretudo no Congresso de Haia, que ele defendeu as nações humildes no mundo, que não tinham direito a voto nem a voz. Então, Rui
é o aniversariante comemorado pelo Brasil no dia de amanhã, 869 anos. Agradecemos a todos, particularmente os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, e a Casa do Caminho estará sempre profundamente contente com a presença desses irmãos que não fisicamente estão entre nós, mas pela internet estão convivendo com esses momentos de imensa reflexão a respeito da nossa vida. Particularmente, nós estamos vivendo um momento de muita delicadeza, quando tivemos uma eleição recentemente, e nesse instante formulamos preces ao mundo divino que ilumine o futuro presidente que vai dirigir o Brasil a partir de janeiro, como o Congresso Nacional também, uma grande parte foi mudada, que haja sabedoria e que o mundo divino realmente aspeje o Brasil de sabedoria e de bondade, para que transformemos a paisagem sombria que hoje vivemos, de dificuldades, com 13 milhões de brasileiros desempregados, cuja miséria também nos atinge, cuja fome também nos toca profundamente a sensibilidade. Que o Brasil realmente encontre o seu destino, porque, segundo diz Humberto de Campos, numa revelação muito, muito bela e encantadora, que o Brasil, no contexto cósmico, está sendo reservado para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho do Cristo. Já imaginei que podia ser Jerusalém, a volta da pátria da espiritualidade. Mas, segundo nos revela Humberto de Campos, através da fotografia de Chico Xavier, que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho do Mestre Jesus. E no futuro, da humanidade inteira, a maior carta libertadora, a maior carta de apoio de todas as épocas será o Evangelho de Jesus. Obrigado pela paciência e continue sintonizado com a Casa do Caminho, que daqui a poucos instantes o nosso Sibélio, que é um gênio da música, não só de Campina Grande, mas do Brasil, vai tocar para todos nós, particularmente para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado. Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier, permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Gandhi, está faltando você para montar aqui. Como é que eu vou tocar? Deixa eu